Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você também que está nos acompanhando à distância através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Você que está nos acompanhando à distância, por favor, reserve uma garrafa ou um recipiente com água para que possa ser fluidificada durante a nossa reunião. E lembrando sempre que o tratamento de fluidoterapia não dispensa o tratamento médico ou o tratamento terapêutico. É um complemento. E ao término, depois da explanação, nós teremos música instrumental para favorecer a nossa concentração para o passe à distância. Vamos ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham em seus lares. A mensagem é do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografada por Franciscane Xavier. A lição 55. Elucidações. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor a Jesus. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão com o proveito desejável os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir. Porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor do quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e ao Mestre Jesus. Vamos conversar com o Mestre Jesus. Jesus amigo, nessa noite, um tempo assim não está chovendo, chuviscando em alguns locais, mas nós estamos aqui, nós nos vencemos e aqui nós nos encontramos. Te agradecemos
por essa oportunidade. Te agradecemos por essa nossa vontade de melhora também, que brota em nós. Te agradecemos por toda a proteção recebida. Te agradecemos por todo o amparo. E dentre os nossos agradecimentos, Mestre, somos sempre pedintes, né? Estamos a te pedir que também nos leve a Deus nosso Pai esse grande agradecimento pelo seu amor, pela sua misericórdia, que não faz distinção de seus filhos, que olha por cada um de nós com muito amor e com muito carinho, que nos incentiva, assim como você, Mestre, a evoluirmos, a progredirmos. E um desses passos para o nosso progresso está aqui, na nossa presença. Mais uma vez, dentre os nossos pedidos, estamos a te pedir que a nossa reunião transcorra a contento. Toca, por favor, a fronte da nossa irmã Inês, que oferecerá para nós as reflexões desta noite. Sempre um auxílio, mais uma ajuda, para que nós concatenemos melhor as nossas ideias, para que nos situemos, nos pontuemos, aparemos as nossas arestas e continuemos a nossa caminhada com fé, com esperança e com a grande vontade de melhora. Sendo assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir nossa irmã Inês? Olá, irmãos. Boa noite a todos. O estudo de hoje do Evangelho está no capítulo 17, Seres Perfeitos. E a gente vai falar um pouquinho sobre as reflexões do nosso espírito protetor, que escreveu esse texto, chamado Georges. Esse texto é lá em Paris, 1865, mas é super atual, porque o tema é cuidar do corpo e do espírito. Coisa que nós todos aqui reunidos estamos fazendo nesse momento, né? Cuidar do corpo e cuidar do espírito. E o nosso irmão ele vai trazer vários questionamentos para a gente pensar sobre isso, né? E ele começa com uma questão interessante. Constituirá na maceração do corpo a perfeição moral? Como é que a gente adquire a perfeição moral? Infligindo dor, sofrimento a si mesmo, ao nosso corpo, como se ele fosse culpado das nossas ações, simplesmente assim, vamos adquirir a perfeição moral? Será que é através de jejum, de penitência, para esse objetivo? Então vamos falar um pouquinho sobre esses dois elementos. O corpo, que Joana, lá no livro Plenitude, vai dizer para a gente que é um instrumento transitório para o ser eterno, com a finalidade de propiciar à alma a sua ascensão. Olha isso, olha a função do corpo. Mediante experiências iluminativas que faculta no aspecto moral, espiritual, intelectual, pelo exercício das virtudes que devem ser postas em prática. Então, o exercício é a vivência. E nessa vivência, o desenvolvimento das virtudes. Por quê? Porque as virtudes serão fixadas lá no espírito. Será a bagagem do futuro. E com essa bagagem, vidas sucessivas melhores. Melhores corpos, melhores condições. E o espírito? Joana diz para a gente lá no Despertar do Espírito. O espírito é o autor, veja bem, de todas as ocorrências no que diz respeito aos intricados processos mantenedores da vida orgânica nos seus variados departamentos, mantendo vida dentro e fora do cérebro, submetido quando encarnado e livre quando destinado dos fluidos mais densos da matéria. Olha só que interessante. Então, o espírito é aquele que está sempre se
constituindo no sentido da aprendizagem. Então, esse corpo é um instrumento de aprendizagem para esse espírito. E esse espírito se expressa através desse corpo. Então, temos aí uma duplinha que precisa ser melhorado moralmente, né? O espírito e esse corpo que deve tomar atitudes mediante a consciência, a iluminação que busca, através das vivências, para esse espírito, então, se elevar, adquirir a perfeição moral. O espírito é o arquiteto seguro do próprio destino, por meio das condutas que se impõem. Então, Joana diz isso para a gente e a gente pode muito bem observar, né? Então, gente, é necessário cuidar do corpo para ter saúde, já que o corpo influi de maneira muito importante no espírito. E é por isso que nós estamos aqui. Quando estamos doentes, adoecidos, vamos dizer, nós ficamos, como ficam nossas emoções? Equilibradas, desequilibradas? Ficamos fortalecidos na fé, titubeamos na fé, buscamos ajuda espiritual e material e médica e de outros especialistas, mas confiamos também de agir de acordo para obtermos saúde, porque existem medicamentos, terapias, mas existem comportamentos, atos, pensamentos que facilitam a vida no trânsito enquanto o espírito encarnar, né? Precisamos lembrar que pensamentos influem tanto no corpo físico como no espírito. Precisamos lembrar que, através do pensamento, fazemos contato com entidades encarnadas e desencarnadas, e que esses contatos podem influenciar no nosso corpo físico e no espírito imortal. Como estão nossas emoções? Quando sentimos alguma coisa que causa um choque, algo desagradável, uma preocupação excessiva, gera ansiedade, e essa ansiedade gera desequilíbrio, e esse desequilíbrio é hormonal, é de neurotransmissores, é comportamental, é físico. Se você consegue botar para fora, através de terapias, mudança de hábito, muito bem, você volta ao equilíbrio. Se você não consegue, a desarmonia permanece e pode aí se instalar uma doença. Essa é a responsabilidade do ser pensante, do ser consciente. Consciente do seu papel, consciente do amparo divino, consciente que não estamos com nenhum plano encarnatório equivocado. Temos as possibilidades de aprender até quando estamos adoecidos. A calma, a resignação, a parcimônia, a confiança, a esperança, o bom ânimo, é isso que viemos buscar. Ninguém começa um tratamento sem ter confiança nele. Da mesma forma, ninguém entra em um centro espírita, numa igreja ou qualquer outra agremiação religiosa sem fé. Há um relacionamento, há um envolvimento, há uma responsabilidade de vários lados, né? Porque é buscar e achareis. E a confiança faz com que tenhamos atitudes melhores, pensamentos melhores, sem deixar de servir, de ser útil. Porque estamos com uma doença, não somos uma doença. E esse espírito precisa ser curado. Então, vamos aproveitar que estamos com o corpo em condições de buscar ajuda e vamos também ajudar a esse corpo com as nossas ações, cerceando tudo que não for saudável e adquirindo tudo o que for possível para mantê-lo o mais equilibrado possível. O Livro dos Espíritos, na terceira parte do capítulo 5, vai falar da lei de conservação. Na questão 702, os Espíritos vão dizer: todos os seres vivos possuem o instinto de conservação, que é uma lei natural. Qualquer que seja o grau de sua inteligência, nos é puramente maquinal, raciocinado em outros.
é o nosso caso, raciocinado, que buscamos conscientemente boas ações, porque muitas vezes nós buscamos ações que não são benéficas, são os exageros, são os abusos, são os excessos, né, que traz o desequilíbrio, porque depois para consertar precisa de muito mais elementos para corrigir. Muitas vezes não dá nem para retomar o equilíbrio que tinha antes, mas para corrigir. Na questão 703, os Espíritos dizem: Deus concedeu um instinto de conservação para cumprir seus desígnios. Nós temos um papel, um motivo pelo qual encarnamos. Temos a centelha divina e temos de progredir. E um dia teremos que ajudá-lo também na construção do mundo, dos mundos, dos planetas. Mas enquanto estamos aqui, já não somos participantes da construção de outros seres? Sim, geramos, educamos, coordenamos, ensinamos, né? Essa elevação moral que é necessária para o espírito vem desse trabalho que não para. Não para porque estamos em construção. Não estamos acabados ainda. Temos muito que aprender, né? Na questão 719, os espíritos dizem que é natural o desejo do bem-estar, desde que não seja conseguida às custas de outrem, que não venha diminuir as forças físicas nem as forças morais. Então aqui já cria uma responsabilidade, que a gente subsiste sim, que a gente busque o bem-estar sim, mas que a gente não abuse, que não cometamos nenhum excesso. Esse excesso cairá na nossa responsabilidade. E obviamente a consciência nos cobrará, já que o corpo também dará sinal. Tudo que gastamos em excesso, ficamos sem aquela bênção, né? Ficamos sem aquele instrumento. Como é quando a gente se alimenta incorretamente? Quanto tempo leva até que a gente possa corrigir o equívoco? E quando o nosso corpo deixa de produzir determinados hormônios, nós mandamos no metabolismo? Então, domar as nossas más inclinações e excessos, vícios, e tudo que nos leva à falta da responsabilidade com o corpo e com o espírito é considerado uma falha perante a lei divina, porque temos que dar conta desse instrumento que nos serviu aqui de aprendizado. E o nosso irmão George vai dizer que para o espírito viver, se expandir e chegar mesmo a conceber as ilusões de liberdade, tem um corpo de estação disposto e forte. É um verdadeiro desafio. São, disposto e forte. Porque nos deixamos levar pelas notícias, por vaidades, por busca de sensações, que é muito mais fácil de serem adquiridas hoje, né? Muitas informações, muitas possibilidades, mas quando a gente faz essas gracinhas para o corpo, o espírito permanece lá sem o aprendizado que necessitava, e isso também vai na nossa responsabilidade. O irmão pergunta no seu texto o que devem fazer para manter o equilíbrio em suas aptidões e as suas necessidades, que são tão diferentes. E diferente também é o nosso agir e pensar, porque desejamos uma coisa, mas fazemos outra na nossa imperfeição, ainda, por hora. Falamos, sabemos, aprendemos, ensinamos, mas não usamos. E o corpo fala por si só. Ele grita às vezes e obriga você a parar e olhar para ele. Quando você para, e aí você começa a refletir. E o espírito? Como eu chegarei no plano espiritual? Que responsabilidades eu terei que prestar lá? Porque o aprendizado continua, é fato. A natureza não vai dar saltos. E conforme vivemos, conforme morremos.
E o que levamos da vida? Exatamente a vida que temos levado. Então é importante a gente facilitar o aprendizado para que a gente possa também ter um equilíbrio melhor naquilo que estamos vivendo, naquilo que almejamos viver quando estivermos de volta no plano espiritual. É uma luta? É. A luta é de consciência, a luta é de tomada de atitude. A nossa tarefa é exatamente isso. Conduzir nosso corpo a buscar esse equilíbrio. Domar as nossas más inclinações no sentido dos abusos, né, que eu estou dizendo. E aí ele fala dos sistemas que existiam, né, que ele estava criticando, que são aqueles que buscam aperfeiçoamento espiritual, macerando o próprio corpo, infligindo dor ao corpo, com muita rigidez, se abstendo voluntariamente do conforto, das comidas, dos prazeres, para se dedicar à questão espiritual. Mas aí o instrumento está sendo macerado, o instrumento está sendo prejudicado. Esse instrumento ele tem que ficar intacto para a gente cumprir uma programação. Quando ele, muitas vezes, sem perceber até, tomamos atitudes que venham a prejudicar esse corpo, nós estamos também cometendo um desatino, uma violência com o corpo. Chamamos até de suicídio involuntário, porque nos empanturramos demais, nos expomos a riscos demais, né? Usamos substâncias psicoativas para ter mais sensações e com isso vamos estragando o corpo e perdendo um fluido importante para que a gente permaneça na programação que tínhamos que ficar. Seremos responsabilizados por isso, porque o nosso dever é progredir com um instrumento, né? Já os materialistas exatamente pensam apenas no conforto, no consumo, no espaço, né? É comum ver plásticas diversas. É para melhoria? É. O exagero é que coloca em risco. O uso de substâncias que não são adequadas, medicamentos que não são adequados para tal fim. Mas e essa aparência apenas? Isso também é uma violência ao corpo. Mas e o espírito? O espírito não existe, só existe essa matéria aqui. Então hoje e agora eu vou conservar e considerar essa plástica, eu trabalho com o corpo, eu trabalho com a minha estética, eu preciso dela. Mas em que momento se agradece a esse corpo? E se simplesmente se respeita esse corpo? Qual é o limite? Por isso que o irmão fala da dificuldade, né? Kardec já considerava o materialismo como um dos maiores obstáculos a essa evolução moral. Porque ele simplesmente nega a questão da espiritualidade e aí a pessoa escapa para um buraco sem fundo de enorme vazio existencial. Quando esse corpo, pela ordem natural das coisas, vai perdendo suas forças, o que fica para essas pessoas que não se preocupam com a parte espiritual? Sabemos que somos corpo e espírito, perispírito, né? Sabemos disso. Então, o que fazer? Bom senso, parcimônia, análise, observação. Hoje tem muitos recursos de se buscar esse equilíbrio. O trabalho demais, como já diriam os antigos, água demais mata a planta, o trabalho demais vai trazer conforto e benfeitorias diversas, acessos e tudo mais. Mas e o trabalho gratuito, o trabalho para servir, o trabalho para doar? Esse engrandece o espírito, pode ser voluntário. Não precisa ser só material, doação, mas um ombro amigo, uma escuta, um auxílio. Participar de uma campanha, envolver as pessoas em trabalho que ajudem a outras. Mesmo eu com um problema de saúde, tem todo o restante do corpo, tem a mente que pode ajudar. Tantos irmãos que fizeram um trabalho incrível
com o seu corpo passando por dificuldades. Vamos lembrar do nosso companheiro Jerônimo Mendonça, que passou a sua vida divulgando a doutrina espírita simplesmente deitado em uma cama. Desde a adolescência, um dos maiores divulgadores. Sensibilizando corações, semeando a palavra de Jesus e praticando. Né? Aqueles que martirizam o corpo e valorizam os prazeres são aqueles que fazem mais violências. Mas aqueles que deixam de enaltecer o espírito, de ler boas obras, de fazer bons trabalhos, de procurar fazer o bem, de estar disponível, inclusive para o tratamento, uma disponibilidade, uma entrega. Por quê? Porque há uma confiança em Deus, há uma promessa para nós, que o reino não é deste mundo, mas que enquanto no mundo não estamos sozinhos, todos somos amparados. E que tudo que nos chega vem para um aprendizado, para o desenvolvimento de virtudes. Então, meus irmãos, onde está a sabedoria de viver? No equilíbrio. E o irmão diz: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então, a perfeição moral, meus irmãos, é uma conquista gradual, que é baseada no autoconhecimento, na prática da caridade desinteressada e na superação do egoísmo. Trata-se de um processo contínuo de lapidação interior, onde o indivíduo substitui vícios por virtudes. O tempo todo. É contínuo. E quando para, pode recomeçar. São várias as questões que podemos trabalhar, como, por exemplo, a aceitação, a resignação. A perfeição moral é a bússola que distingue o bem do mal, através das observações da lei natural e do amor ao próximo, buscando esse autoaperfeiçoamento. Não tem como aperfeiçoar coisa alguma se em algum momento a gente não para avaliar. É o que a gente diz, é o que nos dizem, é o que fazemos, são as consequências dos nossos atos e, sobretudo, o que pensamos. A maneira como pensamos é a maneira como vivemos e a maneira também pela qual somos reconhecidos no plano espiritual. Os amigos que buscam a nossa companhia são exatamente aqueles que acompanham os nossos pensamentos. Eles têm cor, eles têm forma, significado, eles têm cheiro. Ele atrai semelhantes. Então, o autoconhecimento da reflexão diária das próprias ações, modificações, identificando as fragilidades como exercício e o primeiro passo para a mudança. É difícil? Sim. Muitas vezes não conhecemos, não temos oportunidade, mas sempre temos alguém para nos apontar alguma coisa possível de ser melhorada. A caridade é muito importante, inclusive com nós mesmos, né? A caridade de nos amarmos, de nos perdoarmos, isso já foi dito muitas vezes aqui, né? Porque nós nos equivocamos, é fato. Estamos a caminho, não sabemos. Muitas vezes só aprendemos mesmo na prática. Mas precisamos vencer a nós mesmos. Então esse esforço de resistir a essas más tendências naturais, fazer o que todo mundo está fazendo, sem avaliar se é bom realmente para nós, se vai trazer consequências. O tanto de tempo que eu fico acordado e que não está trazendo nenhum benefício espiritual, é só para ficar com um grupo, né, jogando conversa fora. Não que não possa, mas o equilíbrio, meus irmãos. Estamos falando aqui de equilíbrio. Então, buscar a virtude na sabedoria prática para viver um meio termo entre o que se fala e aquilo que se realmente se pode fazer, coibindo sempre o excesso. Isso é viver o equilíbrio, é trabalhar o corpo, é trabalhar a mente, com boas práticas, boas leituras, ações no bem, cuidar do corpo com alegria, com amor. É um presente, é um templo. É a casa do Espírito nesse momento.
é o melhor que podíamos ter para a missão que fomos designados. Então, meus irmãos, que nunca nos falte a sabedoria prática e a ação diária de avaliar o que realmente estamos fazendo para o nosso futuro espiritual. Que a paz do Mestre Jesus invada os seus corações, que nos dê uma boa noite de reflexão, que nos conduza até os nossos lares. Senhor, mais uma oportunidade, mais um momento de reflexões estas que ecoarão em nós por muito e por muito tempo. Bendito o Evangelho, bússola renovadora dos nossos pensamentos e atitudes. E por esta oportunidade vivida aqui, neste instante por nós, estamos mais uma vez a te agradecer, Mestre Jesus. Que bom, que formidável termos essas experiências. Não sabemos nem mensurar tudo aquilo que estamos recebendo nesta noite e sempre recebemos quando aqui estamos nesta reunião. Quantas vibrações de luz, quanto auxílio, quanto amparo. E mais uma vez, mestre amigo, te pedimos que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, porque nunca é demais agradecermos a todo momento, a todo instante. Estejamos nessa ligação com o alto, sempre através de Ti. Esteja conosco em todos os dias, Mestre, e você sempre disse que está conosco e nós sabemos. Nós aqui continuamos com aquela grande necessidade, envidando esforços para estarmos vibrando na Tua face. Mestre amigo, esteja, por favor, com cada um dos nossos irmãos médiuns passistas, que logo, logo estarão lá, em seus grupos de trabalho. Esteja com eles, amparando-os e intuindo-os, juntamente com toda essa espiritualidade amiga de nossa casa. Com Catuíte, com as irmãs Margaridas, com Miguel, com Rafael e tantos outros irmãos que sempre estão aqui conosco. Obrigado por tudo. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos encerrando o primeiro momento da nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.